Olá, boa noite. Começa agora mais um Ideias da Aldeia. E assim como nós temos feito nos últimos encontros, a conversa de hoje tenta reforçar a discussão sobre as responsabilidades do poder público e da sociedade civil organizada na formulação de políticas ambientais. E para conversar conosco está aqui nos estúdios da TV Aldeia a jornalista, advogada e cientista social Rosália Arteaga Serrano. Nascida no Equador, atualmente Rosália ocupa o cargo de secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, com sede em Brasília, e tem um extenso currículo comprometido com educação, cultura e meio ambiente. Foi, entre outras coisas, presidenta constitucional do Equador em 1997. Boa noite, senhora Rosália, a equipe do Ideias da Aldeia, tenho o prazer de tê-la aqui. Boa noite também, para mim é um prazer e uma honra estar aqui na TV Aldeia, que aliás tem um nome ótimo. Eu achei que é bom demais porque você faz parte do povo quando fala de aldeia, até aldeia global, que é o mundo inteiro. Então eu estou muito contente de, nesta primeira visita ao Acre, visitar também a TV Aldeia. Senhora Rosália, qual a relação que existe entre democracia e meio ambiente? Eu acho que é muito estreita. Por quê? Porque nós estamos falando, e não somente em termos poéticos, da madre natureza, da madre terra. E quando nós falamos de que as pessoas que moramos neste mundo, neste planeta, temos que tomar conta do que acontece com o meio ambiente, a única forma de tomar conta é mediante a democracia. Porque se você não tem democracia, se alguém só por sua vontade, um autócrata, um ditador, faz o que quer fazer, isso não, geralmente não leva para bons resultados. Então, democracia e pensar em natureza, em desenvolvimento sustentável, vão de mãos dadas, poderíamos dizer. E na nossa democracia sul-americana, nós estamos sabendo fazer bem essa relação? Parece-me que a democracia latino-americana, sobretudo a sul-americana, sempre dá demonstrações de fragilidade. O Equador mesmo teve problemas recentemente. Como é que a gente pode fortalecer esse tipo de relação? Eu posso parecer um pouco dura, mas é verdade. Ainda nós não temos a maturidade suficiente e as nossas democracias são muito frágeis. Tão frágeis que eu falei até no nosso próprio país, no Equador, parece que a democracia é mais no papel que na realidade. Então, quando essa fragilidade é tão manifesta, acontece tudo o que está acontecendo nos nossos países, porque a América do Sul é o continente de esperança, que tem muito a oferecer. Um continente ainda jovem, que tem muita riqueza, não somente estou falando de riquezas naturais, minerais, mas também dos povos, das populações que são muito ricas e têm tudo para oferecer. Mas, infelizmente, ainda nós não consolidamos realmente aquela democracia que nós falávamos. Eu acho que temos que trabalhar muito em nossos próprios corpos legais, em que o que nós devemos fazer para que a justiça chegue a todos os lugares, que as leis não sejam como letra morta, aquela que só está escrita, mas ninguém obedece. Olha, também, por exemplo, quando se está falando de controle para a deforestação, de controle das queimadas, muitas vezes os sistemas de monitoramento são bons, você sabe o que acontece, mas o controle é muito mais difícil. Então, eu acho que nós temos que trabalhar muito em um tema que às vezes não se junta com a ecologia, com a preocupação pela natureza, que é a educação. Se nós queremos conseguir realmente ser muito mais efetivos, tendo democracias, tendo cuidado da natureza, melhorando a qualidade da vida dos povos, temos que trabalhar em termos de educação. Cada uma das pessoas não tem que estar esperando que os controles venham de fora. Os controles estão em nós mesmos. E isso pode ser conseguido só graças à educação. Senhora Rosália, alguns países ricos têm a educação como prioridade. Mas essa relação com política ambiental e educação parece que não andam juntas. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país da economia mais forte do planeta e, por exemplo, se recusou a assinar o protocolo de Kyoto, dando uma demonstração de, assim, do ponto de vista diplomático, até de uma certa deselegância, vamos dizer assim, para ficar num termo ameno.
lá não se tem um exemplo, mesmo nos países ricos, de boas políticas ambientais, né? Porque os paradigmas com os quais se trabalha no mundo não são os reais, aqueles que nós deveríamos cultivar. Porque se falamos de democracia, de educação, de cuidado do meio ambiente, nós estamos falando de paradigmas novos. Antes se pensava que os recursos são inesgotáveis, que a água, por exemplo, pode usar e abusar. Mas olha, aqui até na Amazônia nós temos problemas com o recurso água, ainda que parece tão abundante na natureza. Quando falamos de todos os outros recursos, também são recursos que vão terminar um dia se nós não tomamos conta deles. Então, eu acho que em países grandes, os mais desenvolvidos, aquela relação entre recursos, cuidado deles, ser cuidadosos com a natureza, não estuvo interligada. Mas a natureza mesmo parece que está cobrando, e nós temos os terríveis furacões nos próprios Estados Unidos que estão golpeando, e golpeiam aos cidadãos mais pobres, não aqueles que têm todas as facilidades para movimentar-se, comprar um tiquete de avião, ter um carro e sair imediatamente quando um desastre se apresenta, mas todos aqueles, eu acho que as inequidades se puseram muito de manifesto com aquilo dos furacões, e se põem muito de manifesto quando nós temos aquelas catástrofes enormes, que acontecem às vezes na humanidade. Então, o trabalho que as pessoas que tomamos consciência do relacionamento entre supervivência dos seres humanos, entre maior equidade social, eu acho que é compartilhar com os outros aqueles conhecimentos. E, por exemplo, eu acho que reuniões como a que está tendo lugar agora mesmo no Acre, Rio Branco, são uma boa oportunidade para compartilhar aquilo que os governos dos países mais desenvolvidos estão fazendo ou não estão fazendo. Você falou sobre o protocolo de Kyoto. Eu acho que existe uma pressão sobre o governo dos Estados Unidos para assinar o protocolo de Kyoto, que entrou em vigência só agora que o ano passado a Rússia decidiu assinar o protocolo, mas que ainda tem muitas inequidades até dentro do protocolo de Kyoto para conseguir que os povos se beneficiem os créditos de carbono, os pagamentos pelos serviços ambientais, porque às vezes é muito fácil falar, dizer, não, nós temos direito a tal coisa, mas como que chegam os benefícios? Eu acho que nós temos que ser muito mais concretos em propor soluções, em trabalhar em conjunto, e no meu caso, que estou tomando conta da bacia amazônica em seu conjunto, porque nós falamos de países como o próprio Brasil, a Bolívia, a Colômbia, a Guiana, Equador, Suriname, Peru e a Venezuela, que são países também assimétricos. Você olha a dimensão de um país quase continente, que é o Brasil. Eu, quando olho, por exemplo, o estado de Acre, é quase a metade do território do meu próprio país, e é só um estado, né? A população de São Paulo, que são 12 milhões de habitantes, é a mesma população de todo o país, do Equador. Então, as assimetrias são muito grandes, o desenvolvimento também é diferente de um país para um outro. Mas temos em conjunto a bacia. A bacia é o que nos une. E tem que ser um elemento de integração que ajude a que os povos, uns e os outros, se beneficiem do que a própria natureza fez nestas regiões. Senhora Rosália, esses desequilíbrios ambientais que acontecem aqui na Amazônia, vivemos um momento de muita seca, nos Estados Unidos com os furacões, tornados, isso, de certa forma, pode unificar o discurso universal em torno do meio ambiente? O fator ambiental aí pode ser revolucionário na medida em que promove mudanças de comportamento? Deveria ser. Mas não é. Deveria ser. Ainda temos muitos governantes cegos e muitos povos que não estão tomando conta de que existe um relacionamento direto entre o que nós estamos fazendo com a natureza. Cada vez que eu estou lendo, e eu acho que isso acontece com você e com todas as pessoas que nos estão observando e ouvindo, é que quando você lê aquele descongelamento dos casquetes polares, nós no Equador, por exemplo, temos muitos nevados, não? Mas os nevados cada vez são menos grossos, são muito fininhos, porque a capa de gelo está se
desfazendo, não? Então, tudo isso faz que o nível dos mares seja muito mais alto, o esquentamento das águas, o esquentamento da atmosfera, tudo isso contribui para ter todos estes problemas que se sentem em diferentes formas, de diferentes maneiras, né? Em uns casos são furacões, em outros pode ser a seca, né? Em outro pode ser que o rio, que antes era um rio muito grande, muito caudaloso, não tem o mesmo nível de águas, que a biodiversidade já não é tão rica porque não estamos deforestando, estamos destroçando a floresta. Então, cada um tem que ser responsável. Quando eu estou vendo com muita tristeza agora o que acontece com o Acre, o que acontece com a Bolívia, o que acontece com o Peru, na região amazônica, focos quentes, não? De queimadas. E tem que ser que, em muitos casos, é irresponsabilidade, em outros casos, é especificamente que se tenta desmatar para depois introduzir gado, culturas. Então, isso é falta de compromisso com nós mesmos, com as gerações futuras, com as pessoas que vão vir e que não vão ter água. Sem água não temos vida. Então, a situação para os países, a situação para o mundo é crítica, mas não é imanejável, no sentido que se nós fazemos o que temos que fazer, cada um de nós, cuidando da natureza, eu acho que os caminhos de solução estão prontos. A senhora cuida na OTCA, a senhora é secretária-geral da OTCA, que é uma organização de tratado de cooperação amazônica, né? É intergovernamental dos países, dos governos. Entre esses governos que a senhora classificou como alguns dirigentes ainda estão cegos, na América do Sul, há algum desses dirigentes cegos que poderíamos, através de políticas, tentar fazê-los enxergar? Não? Eu, como diretora que estou de uma organização internacional, eu não posso entrar em temas de política interna dos países, mas eu acho que cada vez mais nos foros internacionais, os próprios presidentes, os chancelleres têm que tomar conta do meio ambiente. Agora, você lembra até quando, nos meses anteriores, quando se deu aquele atentado terrorista em Londres, até os mais altos dirigentes dos países desenvolvidos tinham na agenda mudanças climáticas. Então, isso é muito sintomático, que todos estão começando a ficar um pouquinho de olho em que o que está acontecendo. Agora, é importante não só ficar de olho, sino tomar as decisões. Então, eu acho que os presidentes dos países amazônicos são conscientes, estão conscientes de qual é a problemática. O importante é actuar em conjunto. Nós, por exemplo, agora vamos a ter uma reunião de chancelleres dos países amazônicos em Iquitos, no Peru, no mês de novembro, 24 e 25 de novembro. E o primeiro trimestre do próximo ano, precisamente no Equador, vai ter lugar uma cumbre de presidentes, uma cúpula de presidentes amazônicos. Eu acho que esse vai ser um bom espaço para que os presidentes reflitam sobre o que está acontecendo e o que se pode fazer em conjunto sobre a bacia. E o papel do presidente Lula, do governo Lula, nesse processo de integração dos países amazônicos aqui na América do Sul? Sobretudo na América do Sul. Eu acho que o presidente Lula exerce um liderazgo, uma liderança na América Latina, na América do Sul, e ele é um dos mais interessados em a comunidade sul-americana de nações, que é uma construção não muito fácil. Eu acho que é complexa, mas se tem as vontades políticas dos governantes, de todos os governantes, eu acho que vai dar certo. Agora, no tema meio ambiental, vocês têm aqui uma mulher extraordinária, que é a ministra Marina Silva, que é precisamente deste estado de Acre, e que é uma pessoa que está comprometida, que faz seu compromisso e renova em compromisso em cada fórum internacional, em cada lugar que ela vai. Eu acho que isso é ter uma aliada permanente em as lutas que nós temos. Os diplomatas, como é que os diplomatas poderiam cooperar, efetivar mudanças institucionais mesmo, entre os países amazônicos? Eu acho que você toca um tema muito importante, uma pergunta muito inteligente, porque muito poucas vezes se fala do papel da diplomacia no meio ambiente. E eu acho que é fundamental. Os diplomatas são os que estão quase sempre nos fóruns internacionais, quando são as cúpulas, quando são as reuniões de presidentes e chancelleres, de Nações Unidas, de OEA, de todas elas, são os diplomatas quem estão. Então, é fundamental a consciência deles. Eu acho que tem vários
que estão nas áreas que têm tarefas específicas de meio ambiente, mas é bom que todos conheçam. Eu, precisamente, vou ter nestes dias a oportunidade de falar com os diplomatas do Instituto Rio Branco, onde se estão formando-se os novos diplomatas, e eu acho que é uma boa oportunidade para falar com eles sobre a consciência que os diplomatas devem ter sobre os temas meioambientais. Então, eu acho que estamos atando. Eu até falava quase brincando que eu vou de Rio Branco para Rio Branco, não? Do estado de Rio Branco para a academia, lembrando aquele famoso diplomata, precisamente Barão, construtor da moderna diplomacia do Brasil, o Barão de Rio Branco. Senhora Rosália, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Obrigada. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com a secretária-geral da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Rosália Arteaga Serrano. Senhora Rosália, qual é a missão da OTCA? Qual é o papel dela? Temos vários, diríamos. A OTCA tem como antecedente um tratado que foi assinado no ano 1978, que se chamou o Tratado de Cooperação Amazônica. O tratado foi assinado, funcionava com secretarias pro tempore que rotavam nos diferentes países. Eu diria com pouca efetividade, porque quando um programa, um projeto não fica em algum lugar, perde até a memória institucional, não tem continuidade, depende muito de qual é o papel que as chancelerias, nesse caso, davam, qual é a importância que as chancelerias davam para cada secretário e para o tempo de permanência do tratado em cada um dos países. Mas depois eu acho que foi uma boa ideia, decidiram criar a Secretaria Permanente da organização, aceitando um convite do governo do Brasil, e desde o ano 2003, quase no final do 2002 realmente, surgiu a Secretaria Permanente da OTCA. E a ideia inicial foi lutar pela defesa da Amazônia. Quando foi assinado o tratado, se pensou muito na soberania. Por conta de todas aquelas ameaças que surgem de tempo em tempo, se falava que o Clube de Roma, nos anos 50, falava da internacionalização da Amazônia. Imagine, nos anos 50. Depois, nos anos 70, o Instituto Hudsoniano falava um pouquinho aquilo de que tem que alargar toda a Amazônia. E até agora se fala muito. Então, de internacionalizar. Eu acho que isso é uma coisa que não pode ser nem falada, no sentido de que a Amazônia é nossa, não? É dos países que são coproprietários da bacia, e temos que ser responsáveis com o cuidado da Amazônia. Mas essa desconfiança, ela não se faz justificar? Essa questão da internacionalização da Amazônia é mais mito? Eu diria que tem certas razões, no sentido de que a Amazônia é muito rica e existem muitas cobiças sobre ela, não? Interesse econômico sobretudo. Então, nós, os países, temos essa responsabilidade de controlar, de vigiar, de que a Amazônia continue sendo nossa e prestando um serviço, sobretudo às populações originais, às populações que chegaram depois à Amazônia. Então, esse foi um dos motivos pelos quais o tratado foi assinado. Mas também se falava de luta contra a pobreza, melhoramento da qualidade de vida, desenvolvimento sustentável. E ali está quase no as prioridades da OTCA. Temos que seguir continuando, trabalhando em ele, e para isso temos instrumentos, temos legislações que são diversas. Por isso nós estamos tentando harmonizar critérios enquanto a legislação
para ter legislação não única, mas semelhante, tentando de melhorar a qualidade de vida das populações. Nós temos mandato, por exemplo, em temas de saúde, nós temos assinado um convênio com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, de luta contra a malária, também luta contra enfermidades nas fronteiras, porque às vezes é muito fácil falar de integração, mas os problemas surgem nas fronteiras, nas faixas de fronteiras. Então, ali é que nós estamos tentando traçar uma estratégia. Ainda não começamos a trabalhar temas de saúde, mas outros já começamos a trabalhar, como gestão integrada de recursos hídricos. Eu falava no seminário organizado pela USAID de que às vezes não tomamos conta do interrelacionamento que existe entre os Andes e a Amazônia. Nos Andes surge boa parte da água e da biodiversidade que temos na Amazônia. Então, o trabalho é conjunto, cuidar as fontes de água, cuidar a biodiversidade, e ali a UTCA tem um papel a cumprir. Estamos com uma assignação de dinheiro que é do projeto GEF, com a OEA e o PNUMA, para aquela gestão integrada de recursos hídricos, estudar até os processos migratórios dos peixes, não? As peixarias, que são tão importantes em todas as nossas regiões amazônicas. Muitas vezes as pessoas vivem da pesca, mas às vezes dizem, por que a pesca, por que os peixes já não vêm, por que não estão chegando peixes tão grandes como antes? Os velhos às vezes dizem, nos nossos tempos as coisas eram diferentes. É porque nós não estamos tomando cuidado suficiente, e agora começamos com esse projeto que estuda a gestão da bacia completa. Temos também um projeto sobre biodiversidade, como é que nós trabalhamos a biodiversidade e qual é o uso que temos que dar à biodiversidade. Às vezes as pessoas de fora pensam a Amazônia como uma espécie de grande zoológico, não? Como que é aquilo que não pode ser tocado. A Amazônia é tocada pelos próprios que moram na Amazônia, mas tem que ser tocada de uma forma sustentável, não? Não destruindo o meio ambiente, sim aproveitando os óleos essenciais, as sementes, tudo aquilo que a própria floresta pode oferecer e que as pessoas podem usar sem destruir. Então, o papel da UTCA é muito amplo, tem a ver com biodiversidade, com água, com biocomércio, com ecoturismo, com saúde, com educação, com um papel político, uma espécie, nós às vezes podemos ser uma espécie de guarda-chuva para projetos. Agora mesmo estamos tentando apoiar em uma pequena forma o projeto MAP, que você deve conhecer, o Madre de Deus Acrepando. Nós estamos colaborando para organizar alguns encontros que facilitem a troca de informações. As rodovias, os meios de comunicação são bons no sentido que comunicam as populações, mas temos que ver como prejudicam também, como alguns aproveitam a abertura de uma via de comunicação para fazer coisas que não são boas, não? Para especular com a terra, para desmatar e tudo isso. Então, um acompanhamento que nós podemos fazer de certos projetos regionais ajuda a ter uma proteção também da bacia em seu conjunto. Senhora Rosália, como que a UTCA pode contribuir para combater não só a biopirataria, mas o roubo de patentes, por exemplo? Nós temos alguns produtos amazônicos que volta e meia estão patenteados por agências norte-americanas, japonesas e tudo. O caso do cupuaçu, por exemplo, e outros, sim. Bom, como UTCA, nós não temos a possibilidade de nós patentear para os países, não podemos fazer isso. O que nós propomos, e já tivemos uma reunião em Rio de Janeiro sobre propriedade intelectual e industrial, fazer uma espécie de banco de dados, porque se você não tem alguma parte, o nome registrado, depois vem algum e pega, não? E os usos daquele produto, daquele conhecimento, porque não somente são produtos, sino são conhecimentos dos povos tradicionais. Então, nós estamos apresentando uma estratégia aos países, falamos em Rio de Janeiro, no mês de junho, vamos a ter o próximo ano uma reunião em Caracas, na Venezuela, que permita ir hacia a construção de um banco de dados. E para ele nós estamos trabalhando muito diretamente com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para evitar precisamente aquilo que acontece, não só no Brasil, em todos os países acontece que alguma empresa, alguma multinacional vai patentear. Não? Agora, como é que um produto como a cupuaçu pode ser
patenteado, a quem vai beneficiar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Se o cupuaçu não é só da Amazônia brasileira, o cupuaçu existe na Bolívia, existe no Peru. O açaí existe em outros lugares, a castanha também, a borracha também. Então, é muito difícil quando não é um solo dono do produto, não? E como é que vai beneficiar as comunidades? Por isso, eu estou planteando um desafio para os juristas, para os advogados, de criar um novo direito, um direito coletivo. Como os povos se podem beneficiar de patentear um produto, de patentear um conhecimento. Porque se um povo inteiro, você tem que pensar como esse povo se vai beneficiar. Não vai beneficiar-se só o prefeito, não vai beneficiar-se só a autoridade, o cacique, o chefe do grupo, tem que se beneficiar a comunidade. Nós temos a possibilidade, portanto, de termos aí uma espécie de povo amazônico e todos os direitos que viessem devem ir para o povo, sim, e temos que criar mecanismos que permitam que isso não fique no ar, assim, quem que vai beneficiar? Porque você, quando não tem as coisas muito claras, o mais vivo, às vezes, é que eu pego o benefício. Não? Então, por isso é que é um desafio para os juristas, e nós estamos tentando, porque assim como existe a OTCA, existem outras instâncias que podem ajudar a um trabalho. Uma delas é o Parlamas, o Parlamento dos Amazônicos. E nós já estamos conversando com alguns parlamentares dos diferentes países para tentar reativar o Parlamento Amazônico Continental, não só do Brasil. Temos também a UNAMAS, que é a rede de universidades amazônicas com quem nós trabalhamos muito de perto. A sede institucional das universidades amazônicas fica na Universidade Federal do Belém do Pará, mas a presidência atualmente está na Bolívia. E temos também a COICA. A COICA é grupo de povos indígenas que também tem que decidir e participar. Agora existe uma discussão ali sobre qual é a diretiva, porque parece que foram elegidas 2 diretivas. Então, eles têm que trabalhar em conjunto para ter uma só diretiva e nós poder trabalhar com essa diretiva. Então, temos a OTCA, o Parlamas, o UNAMAS, a COICA e outras organizações com as quais nós podemos trabalhar, porque não é um trabalho só para uma organização, é para muitas outras e muitos cooperantes. Nós mesmos estamos com suporte, ajuda de vários países cooperantes, instituições, ONGs também, que cooperam e que podem ajudar para o melhoramento da situação das atividades na floresta. A senhora falou a respeito do Parlamento Amazônico. Há 5 anos, o Parlamento Amazônico era pauta da imprensa, estava sendo notícia. Hoje parece que a coisa morreu um pouco. Infelizmente. O Parlamento Amazônico, ainda que pareça inacreditável, mas não tem uma estrutura jurídica. Eu me refiro não ao Parlamento Amazônico brasileiro, estou falando do Parlamento Amazônico Continental, aquele formado por parlamentares dos 8 países. Eles nasceram, mas sem uma partida de nascimento, falaríamos assim. A ideia é agora, na reunião do Peru, de tentar institucionalizar esse Parlamento Amazônico, assim como existe o Parlatino, como existe o Parlamento Andino, o Parlamento Europeu. Então, eu acho que isso seria muito bom e eu acho que os povos amazônicos, como o Acre, deveriam lutar para que esse parlamento fosse muito mais efetivo e nós tivéssemos uma força grande, porque, por exemplo, no próprio parlamento brasileiro, há um bom grupo que são parlamentares amazônicos. Se todos atuam juntos, é uma força que ninguém pode parar. Eu acredito que, trabalhando juntos, os parlamentares amazônicos dos países vão ser uma força muito grande em seus respectivos parlamentos também. A senhora que anda por todos os países amazônicos, tem trabalhos desenvolvidos em todos os 8 países, o povo amazônico, ele se sente amazônico, ele sente que pertence a essa floresta? Falamos uma mesma linguagem ou não? Às vezes sim, às vezes infelizmente não. Eu acho que tem alguns que têm consciência do que significa ser amazônidas e o privilégio que é ser amazônidas, porque nós falamos de que a Amazônia é importante para o mundo inteiro. Outros ainda não têm aquela consciência.
Eu acho que nós temos que trabalhar, e fundamentalmente as pessoas que moram, que vivem, que são da Amazônia, em criar aquela identidade amazônica, aquele senso de pertença, não? Que não é muito profundo em alguns países, em algumas regiões, em alguns grupos. Aquele senso de pertença tem que ir se cultivando, tem que ir se afiançando dentro das pessoas. Eu acho que, por exemplo, esta iniciativa da TV Aldeia ajuda muito, porque se vocês estão presentes em as 22 cidades do estado de Acre, isso une, a comunicação une. Uma das coisas que tem que melhorar muito na Amazônia é a comunicação. Me refiro não somente à comunicação por via terrestre, né? sino também, né? Estamos falando de comunicação por via aérea, a comunicação através da televisão, através de vários sistemas que agora o mundo atual põe à disposição das pessoas. Então, essa comunicação é muito importante. Imagine, às vezes, para viajar de um lugar a outro de nossa Amazônia, temos que ir até para a Europa primeiro, antes que aconteça com a Guiana Francesa. Eu já tive que fazer uma viagem inacreditável. Eu estava em Bogotá e para chegar a Cayena, eu tive que ir para a França e depois voltar. É uma coisa absurda. E às vezes é muito mais custoso um tiquete de avião entre as nossas populações amazônicas que ir para a Europa ou os Estados Unidos. É um absurdo. A senhora falou a respeito do papel da comunicação. Para encerrar essa nossa conversa, como que nós, jornalistas, poderíamos melhorar a comunicação entre os povos da Amazônia? De várias formas. Um é o papel dos empresários da comunicação, que tem que fazer investimentos. Não é tão fácil, não é tarefa tão fácil, custa, mas é preciso fazê-la, e isso eu acho que se está fazendo. Mas para os jornalistas mesmo, ter aquela consciência mesma de ser amazônicos é importante, ter a convicção de que estamos, como alguém falava, o lugar em que você está é o centro do universo, não? O centro do universo é a Amazônia. Então, falar desde o centro do universo com aquela convicção, os comunicadores, ao mesmo tempo, e eu falo como comunicadora, que eu sou também, somos educadores. Você, quando fala para uma pantalha de televisão, quando fala para o fundo dos lugares, das casas, porque você entra, aunque não seja convidado, você através da televisão está entra no dormitório, entra no quarto, entra no salão de jantar, entra em cada um dos espaços, entra na escola. Então você é um educador, e essa consciência eu acho que é bem importante para os comunicadores, pensar que nós estamos criando hábitos, estamos formando as crianças, estamos formando os jovens. E quando um jovem, como você fala, tem muita mais possibilidade de ser acreditado que quando fala uma outra pessoa. Então, essa consciência é bem importante. Eu acho que os comunicadores temos uma labor importantíssima na criação da identidade, na defesa do que é o nosso. E eu acho que também é bom, a mais de dar as notícias que não são tão boas, às vezes falar também do que é bom. Eu acho que nós temos que falar mais de coisas boas que acontecem também, de coisas bem-sucedidas que acontecem em nossos próprios territórios, que às vezes esquecemos, em meio de tudo o que acontece, o acidente, uma situação a queimar, também falar das boas experiências. Isso é bom para todos os que nos estão ouvindo e que nos estão olhando. Senhora Rosália, a equipe do Ideias da Aldeia agradece a sua participação. Eu agradeço muito e até uma próxima oportunidade, né? Não nos faltará. Obrigada. E o Ideias da Aldeia termina aqui. Para nós, que estamos nas 22 cidades acreanas, até o próximo encontro.